Graça e paz, irmãos. Vamos ler. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 150. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Eu leio um versículo e os irmãos leem o versículo seguinte, tá? Salmo 150. E aí está projetado e a gente lê por aqui para que todos possam ler bem bonito, né? De uma única voz, de uma só voz. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra de seu poder. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com arrufes e danças, louvai-o com suspiros, povos e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todos sei que respira, louve ao Senhor. Aleluia. De novo. Todo sei que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Que a gente realmente possa colocar em prática, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Em nome de Jesus. Isso. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Vamos dizer que Ele é grande. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor, a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradeceste por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a O Senhor em quem temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer
sei teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. E seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Diga, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, Senhor. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltam. Aleluia. Seja engrandecido e seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Igreja, Senhor, te louva. Em espírito e em verdade, Pai. Em fé. Louvemos ao Senhor. Diga, igreja do Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvado o nome do Senhor essa noite. Lá em Atos 16, versículo 25, narra a história de Paulo e Silas, que depois de muita peia, muito castigo, muita açoite, foram presos. Mas à meia-noite, eles começaram a orar e a louvar o nome do Senhor, ao ponto de ter um grande terremoto. E tudo aquilo que os segurava, que os amarrava, que os aprisionavam, foram caídos por terra. E isso não morre. E o carcereiro ficou tão desesperado que ele disse assim, eu vou tirar minha vida. Tamanha responsabilidade que tinha aquele homem com aqueles presos. Mas o poder de Deus, queridos, não tem obstáculo, não tem montanhas, não tem circunstâncias, não tem doenças para ele agir. E aquele homem foi convertido e toda a sua família se entregou e foram batizados e foram salvos. No meio do louvor, queridos, há poder. O Senhor pode se manifestar no meio do seu louvor, porque o louvor é do Senhor, é para Ele. Então louve ao Senhor com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos cantar louvemos ao Senhor. E eu convido a igreja, eu convido os filhos do Senhor, os salvos, para louvá-lo. Amém? Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Vamos juntos?
Adoremos no seu santo Aleluia, monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso Senhor te chama essa amado Pai, noite. seu nome é santo. Te chama essa noite, louve-o. Vamos ao As Senhor, nossas circunstâncias, pois seu Deus. nome é santo. Santo Pai. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. É santo, 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 santo. É Vamos santo. ao Ó Senhor, Senhor, nos pois seu santifica. nome é Oh, santo, Deus. e pois seu nome é santo. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, A igreja. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida. Vida. Aleluia. Amém. Aleluia, Senhor. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Nós estamos alegres pela igreja, está reformada. E você, irmão, como você está, você que estava à frente estava o Senhor. Mas eu posso dizer, a satisfação é grande, porque nós concluímos a obra. Umas coisinhas pequenas que vamos concluir, que o extintor ali, a sinalização que está faltando, coisa pequena, que um meio-dia, amanhã, vamos concluir esses pontozinhos. Iremos colocar uma cortina aqui para embelezar ainda mais a igreja, porque Deus merece. A noite de Natal, e eu não vou além. Noite de talentos,
Quem participou do Noite de Talentos, vamos ter Noite de Talentos. Já estou colocando aqui a responsabilidade para os irmãos aqui. Noite de Talentos, tchu. Tchu. Deus é bom. Como diz o Salmo 122, alegrei-me, como me disseram. Vamos à casa do Senhor para render glória a Ele. Porque o que nós temos, tudo o que nós temos, vem dele. Ele nos sustenta. O mundo não crê o que nós cremos, mas nós cremos que Ele nos sustenta. E aqui é a prova disso. Podemos dizer que os irmãos que deram o dízimo, mas Deus proveu tudo para nós. E ainda irá proverá, ainda mais. Os irmãos contribuíram o que podiam. Uns fizeram as doações, outros fizeram as atividades. E aqui nós estamos. Praticamente 2 anos e 6 meses finalizamos. Uma frase que o presbítero Eduardo falou. A igreja fez diferente. No lugar de começar de frente, mostrar ao bairro, à sociedade, embelezar a frente, nós começamos por trás. E Deus faz isso com nós. Ele mexe primeiro aonde? Dentro da gente. Transforma a gente dentro. Para o exterior perceber que Deus está dentro de nós. E aqui nós estamos finalizando a obra. E tem um site que a Samara, às vezes, quando fala assim, vamos tirar foto da igreja para colocar, tem um site das igrejas presbiterianas, as imagens, as fotos. Eu disse assim, vamos esperar mais um pouquinho. Essa semana vai sair e a gente vai colocar no link da igreja esse site para ver as outras igrejas e ver a nossa igreja, junto com as outras, presbiteriana, da Assembleia Batista, os templos do Senhor. A igreja não tem denominação, a igreja é do Senhor. E aqui nós estamos aqui para render graças a Ele. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor, porque Ele nos sustentou. A igreja está bonita. A igreja está bonita. Se você puder fazer um tour na igreja, você vai ver que ela está diferente. E na semana que vem você vai ver um pouquinho mais diferente. E aí a gente vai colocar uma apresentação do início ao dia de hoje. Como tem um programa na TV, acho que não tem mais, antes e o depois, né? A gente vai ver o que Deus fez por nós. Ele não opera um milagre. Essa igreja é um milagre. Se você vê lá na frente da igreja como ela está diferente, dá gosto de ver. Dá gosto de ver. Aos nossos visitantes, sejam bem-vindos a essa igreja que professa como único suficiente Salvador, Jesus Cristo. Não há outro. E essa igreja rende graça ao nosso Deus por ter nos sustentado. Além dessa beleza toda, Ele nos dá a certeza da vida eterna, que é o maior bênção. Isso aqui é passageiro, isso aqui é efêmero. Mas a igreja do Senhor é eterna. E nós estaremos na glória com o Senhor, na bordas do Cordeiro. Que é a melhor alegria de um crente pode ter. Isso aqui tudo é passageiro. Mas a gente se contenta com pouco, não é que é questão de pouco. Isso aqui é só para o nosso conforto, para render graça ao Senhor. Nós gostamos de um ambiente agradável, para a gente se reunir em comunidade, em comunhão, na palavra de Deus, para nos alimentar. Esse é o objetivo maior. Esse é o objetivo maior. E nós estamos entrando no momento do dízimo e oferta. O nosso visitante, como nós dizemos, dia após dia, nos cultos aqui na igreja, se você sentir o desejo de ofertar, dizimar nessa igreja, sinta à vontade. Mas não sinta em nenhum momento constrangido. Isso aqui é uma obrigação da igreja, dos membros da igreja, para manter esse ambiente que Deus nos deu. E nós estamos honrando esse ambiente. E a gente agradece ao Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 12,
do versículo 41 ao 44, a oferta da viúva pobre. Diz assim a palavra do Senhor. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por estar na tua casa, como está bela, Senhor, ter nos dado essa beleza para nós. Te agradecemos imensamente a boa vontade dos irmãos de ter ofertado na tua casa, Pai. Te agradecemos. Sustenta cada um. O Senhor sabe as necessidades de cada um, Senhor. Seja com eles, abrindo porta de emprego, promoção, o que seja. Até livramento, que o Senhor sabe o anseio de cada um. Nós estamos aqui para render graça, Pai. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E almejamos um dia estar na glória contigo, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Quem puder ficar de pé, né, em pé, fique. Né? Vamos louvar o Senhor. Que lá na cruz está todo o sacrifício, todo o sofrimento. Mas olhando para ela a remissão, a salvação. Porque um justo morreu por mim e por você. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou louvar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vamos juntos. Pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo e quebrantado por seu amor. Se na vida de graça recebe por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, oh, oh,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo e quebrantado por seu amor pela cruz me chamou gentilmente e me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo e quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos render graças ao Senhor por esse momento em que tua igreja agora vai ser ministrada por meio da tua palavra, que o Senhor possa ministrar aqui e também lá na salinha das crianças, instrumentalizando, ó Deus, aquele ou aquela que trará a palavra. Que aqui nós sejamos edificados e também lá na sala das crianças, de uma forma especial. Que essas crianças, ó Deus, que estão vindo à igreja e sempre se alegram, ó Deus amado, em ter um momento especial delas, sendo ministradas pela palavra de Deus, que o Senhor possa guardá-las nos teus caminhos. Que o Senhor possa conservá-las no temor e na presença do Senhor. Que o Senhor conceda a graça de elas crescerem em obediência a essa palavra e, acima de tudo, honrando a Deus e exaltando o teu nome com as suas vidas. Guarda-as nesse mundo mal, de todo perigo, de toda violência, de homens e mulheres más. Guarda, ó Deus amado, dos valores e princípios desse mundo e conservas na presença do Senhor até o dia de Cristo. Que elas possam crescer saudáveis em todas as áreas e serem, ó Deus amado, uma alegria para o teu coração. Usa, ó Deus amado, a tia que estará ministrando a elas, que o Senhor possa, ó Deus amado, usá-la como instrumento do Senhor e possa falar ao coração das crianças. Recebe a nossa oração e as abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Abre a tua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo de número 5. Lucas 5. Tá bom? Lucas 5. A partir do versículo 17. Lucas 5, 17. Você também abre no Evangelho de João. Essa assim, dividir assim a tela, para botar os dois. Abre em João. Em João. Também capítulo 5. Coincidentemente, João capítulo 5 também. Né? João, também capítulo 5, só que dessa feita no capítulo 5 de João é o primeiro versículo, tá bom? Então você abre a sua Bíblia em Lucas 5, a partir do versículo 17, e João 5, a partir do versículo 1. A gente quer cumprimentar as pessoas que estão conosco nessa noite. Ana Paula está conosco, seja bem-vinda mais uma vez. O Ademar fala que depois da terceira não é mais visitante, né? Aí também tem a Juliana,
E o Vitor, né? E o Vitor já foi para a salinha pequenininha? Hoje não veio? E também está conosco a irmã do Léo. Diga para nós aí o nome dela. Rosineide. Rosineide. Gente, quem está perto dela, cumprimenta aí com um abraço fraterno de Jesus Cristo. Com exceção do Léo, né? Porque o Léo é irmão dela, abraçou ela esses dias todinho aqui, né? Então dá um abraço nela. Diga para ela que é muito bom tê-la conosco. E também o Vitor e Juliano não é mais visitante, né? Leva um abraço lá pro Furtado, teu pai, tá bom? E a Ana Paula também não é mais visitante. Tá bom? Sejam todos que estão conosco, todas bem-vindas. No nome de Jesus. Eu quero meditar com os irmãos esse texto, a gente vai ler, um pouquinho, não vai ler tudo, né? Porque são muitos textos longos. Lucas 5, do verso 17 em diante, diz assim: ora, aconteceu num daqueles dias, estava ele ensinando, e ali é Jesus, né, entenda, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhe Jesus a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Pode parar aqui e vai para João, David, por favor, João 5. João 5. A gente parou aqui e a gente vai para João 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Pode deixar nesse texto, tá, David, por favor. Daqui a pouco nós vamos ler mais textos. Se eu fizesse uma pegadinha aqui com vocês e perguntasse assim para vocês, a partir desse texto, desses textos que nós estamos estudando, sobre o que eu vou falar hoje? Aí você ia olhar os dois textos, ia pensar, tentar fazer uma associação entre os dois. Provavelmente, gente, eu acho que ninguém acertaria. Sem querer diminuí-los. Porque assim, apesar de ser esses dois textos, não está claro, só vendo os textos, sobre o que eu vou pregar, não. Hoje eu vou pregar sobre a amizade. E eu peguei esses dois textos. Hoje eu vou pregar sobre a amizade. Então olhe para o seu irmão, para a sua irmã do lado. Faça uma pergunta para ele e para ela, né? Você tem um amigo, ou no caso uma amiga, verdadeira? Faça uma pergunta. Você tem um amigo ou uma amiga verdadeira, né? Sobre a amizade. Você tem um amigo ou uma amiga verdadeira? Agora a minha pergunta aqui, dê um desconto, vai dizer: eu tenho um amigo, Jesus. Aí é covardia, gente. Porque Jesus é amigo de todo mundo. E é o melhor amigo. Aí esse não vale. Esse não vale. Eu tenho Jesus. Mas é covardia, porque Jesus é amigo de todo mundo, é o amigo perfeito. Esse não vale. Eu estou falando enquanto ser humano, um amigo. Porque, gente, a amizade é difícil. A amizade é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Eu vou pregar hoje sobre a amizade. E eu quero também que o David coloque aí, por favor, só para entender bem rapidinho, Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17.
Toda a igreja, em todo o tempo, ama um amigo. E na angústia se faz o irmão. Aí olha para o lado para o seu irmão e diz esse versículo aí. Pastor, eu não consigo ler e falar não. Eu não sei, eu não consigo falar de cor não. Lê aí o texto, decora aí e diz para o irmão, para a irmã do lado. Tenta decorar e falar. É fácil, em todo tempo ama um amigo. E na angústia se faz o irmão. Em todo tempo ama um amigo e na angústia se faz o irmão. Eu quero meditar hoje sobre a amizade. E algumas marcas, tá bom? Eu vou chamar de marcas. Algumas marcas que são bem distintas da amizade, tá bom? Algumas marcas que são bem distintas e que acompanham a amizade. Eu poderia dar um título: o verdadeiro amigo, ou o amigo verdadeiro, ou o valor da amizade, ou a importância da amizade, ou valorize a amizade, ou valorize o amigo, valorize a amiga. A gente poderia dar qualquer título. Vou deixar você escolher um título acerca disso, tá bom? Escolha um título acerca disso. Eu quero dizer um título, tá bom? Mas você pode escolher um título, tá bom? O valor e importância da verdadeira amizade. O valor e importância da verdadeira amizade. E eu quero contar para vocês, não um fato sobre amizade, mas eu quero contar para vocês um fato sobre não amizade, sobre o que a pessoa não ser um bom amigo ou não ser uma boa amiga pode fazer. Eu quero tomar como exemplo 2 Samuel, capítulo número 13. Não precisa abrir não, você lê em casa. 2 Samuel, capítulo 13. Vai contar uma história. Que história é essa? É a história de um filho de Davi, chamado Amnon. E Amnon, ele se encanta por uma meia-irmã, chamada Tamar. Ele se encanta com ela. Josadab, um primo dele, fica sondando e assim, cara, o que é que você tem? O que é que você tem aí? Chega à conclusão, pergunta para ele, diz, rapaz, eu estou tendo um sentimento não é muito legal pela Tamar. Olha o conselho que ele dá. Diz para o teu pai que está doente. Finge-te de doente. E ela vai vir na tua casa. Quando ela chegar, tu diz para ele que se ela fizer uma comida, você vai se sentir melhor. E preparar tudo para você ficar sozinho com ela. E ele ouve o conselho de Josadab. E faz isso. Aí Davi manda Tamar lá. Nesse momento, vocês sabem o que acontece, quem lê o texto sabe. Amnon abusa de Tamar. Depois que ele abusa de Tamar, a casa de Davi, o lar de Davi é destruído. Porque 2 anos depois, Absalão mata Amnon. Porque ele diz, não há justiça em Israel. Porque Davi não fez nada. Depois começa o conflito com o pai, vai embora de casa, começa o conflito e uma guerra. E todo aquele conflito entre Absalão e Davi. Depois, um chefe da guarda de Davi, num desses combates, mata Absalão, né? Que já tinha matado Amnon. Aí, olha a desgraça que aconteceu na família por causa de um conselho de uma pessoa que se dizia ser amigo, mas não era amigo. Porque se fosse amigo, não tinha dito ou dado aquele conselho. Por causa de um conselho ruim. Então, o que é que eu quero alertar a igreja, os irmãos e as irmãs? No seu trabalho, na sua escola, e já orientem os filhos também. Na sua vizinhança, no seu condomínio. Fale para os filhos, cuidado com as suas amizades. Cuidado. Porque a amizade, ela pode te elevar, ela pode fazer algo precioso na sua vida, mas a amizade, aí eu falo aqui a amizade, a aparente amizade pode destruir a vida de um jovem, de uma jovem, de um homem e de uma mulher.
que às vezes você acha que é amigo ou amiga e nem é amigo e nem é amiga. Por isso que eu peguei esses textos que nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da amizade, alguns valores da amizade e a igreja, a gente como igreja, enquanto igreja e pessoas, valorizar a amizade. Valorizar a amizade. Por isso que eu peguei esses textos. Se houver necessidade de eu mencionar mais alguns textos, eu vou mencionar, mas eu quero meditar com os irmãos sobre isso. Eu falei que eu falei sobre a importância, né, dos valores verdadeiros na amizade, ou as marcas verdadeiras da amizade, né? E eu peguei esse exemplo ruim para poder fazer você pensar sobre isso. E eu quero começar com uma ilustração. E essa é uma história real. Aconteceu de dois jovens americanos, e isso é verdade, é uma história real. Eles brincavam juntos, sorriam juntos, choravam juntos, estavam juntos em toda a época. Eram amigos de fato. Eram amigos em todo o tempo. Não tinha tempo para eles. Eles eram amigos em todo o tempo. Essa é uma história real. Eles cresceram juntos e foram mandados para a Segunda Guerra Mundial. Juntos. Eles estavam juntos no mesmo pelotão. Tiveram alegria, entre aspas, de estar juntos, mas estavam na guerra. E na guerra juntos, se caminhavam juntos. Houve um momento em que, num determinado combate, foi dito aquela voz do comandante, né? Debandar, debandar, porque o exército inimigo estava avançando. E jogaram bombas lá. E todo mundo correu. Que tinha que debandar nesse momento, foram pegos de surpresa, todo mundo correu. E todos correram. Quando foi mais ou menos com 1 quilômetro, um dos amigos sentiu falta do outro amigo. E disse: capitão, deixa eu voltar para ir buscar. Não, é tarde, ele já morreu. Eu quero pegar mesmo. Não, não pode, deixa ele lá. Deixa eu voltar para ir pegar. Não vai, ele vai estar morto. Não vai, deixa eu voltar. Eu vou voltar de qualquer forma. E ele foi. E o exército continuou, o grupo continuou indo adiante e ele voltou para pegar. Quando foi aproximadamente 2 horas depois, ele reencontra o exército. E de longe o comandante vê ele vindo com aquele corpo no ombro. E quando ele chega, ele coloca o corpo e o comandante diz assim para ele: eu não falei que ele estava morto? Eu não falei que ele morreria? E como eles estavam sempre juntos, andavam juntos, brincavam juntos desde cedo, em todo o tempo da vida, ele disse: capitão, ele está morto. Mas quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. Quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo. E ele disse para mim: eu sabia que você voltaria. O que é que eu quero dizer? O amigo jamais abandona. Preste atenção. O amigo jamais abandona o amigo. Jamais. Você sabe que esses 2 textos que eu falei para vocês, que está em João 5 e em Lucas 5, só existe uma diferença entre os 2 textos. Os 2 paralíticos foram curados. Os 2 foram curados por Jesus. Mas, na descrição de Lucas, que é outro texto, aquele amigo, aquele paralítico, ele tinha 4 amigos que não mediram esforços para levá-lo até Jesus para ser curado. Não mediram esforço. Aquele outro que está no tanque de Betesda, ninguém, durante 38 anos, ninguém o ajudou. Ele estava à beira do tanque, bem pertinho, mas ninguém levou aquele homem durante... A narrativa, se você olhar lá em João, a narrativa, 38 anos aquele homem passou lá. E ninguém levava ele para o tanque. Quando ele chegava, já tinha ido. Aqueles amigos, lá de Lucas, a descrição, que é outro paralítico, levaram. E diz a narrativa, você sabe bem, a porta estava fechada, Jesus estava lá, as portas fechadas, de gente, não cabia ninguém, não dava para entrar ninguém. Aqueles amigos foram com um rapaz que acreditava que Jesus curaria.
E quando eles chegam lá, a porta está fechada, não dá para entrar. Eles procuram a entrada, diz a descrição do texto que foi pelo o eirado. Se você for traduzir, foi pelo teto. Eles abriram uma brecha no teto, tiraram o telhado de alguma forma, o texto não fala. Descobriram, desceram aquele paralítico no meio de Jesus. Aí o texto diz uma palavra fantástica. Vendo-lhes Jesus a fé. Bota aqui no texto, por favor, David. Lucas 5, 17, né? Um pouquinho adiante. Lucas 5. Pode ir adiante um pouquinho. Pronto. Eu vou anterior. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. Vendo a fé de quem? Era do paralítico? Vendo a fé dos amigos do paralítico. Vendo-lhes, ao plural, vendo-lhes a fé. Vendo a fé de quem? Dos amigos do paralítico. Jesus vê a fé dos amigos e diz para o paralítico: estão perdoados os teus pecados. Você vê a importância da amizade, a importância de você ter amigos. Aquele paralítico lá de João, do lado do tanque de Betesda, 38 anos ele ficou lá. 38 anos é a descrição dele. Ninguém levou ele para pular lá no tanque. Ninguém. Jesus disse: quer ser curado? Faz 38 anos que eu estou aqui, quando a água é movida, porque tinha tinha essa visão, essa história narrada, né, de que quando alguém pulava, o primeiro que pulasse, descia um anjo, movia água, e quem pulasse primeiro seria curado. Isso é um mistério, esse tanque. Mas é a narrativa. Ele disse que está lá 38 anos, ninguém levou ele para lá. Ninguém. O texto diz que aqueles homens, com a dificuldade talvez muito maior, por cima do eirado, abriu o eirado, desceu aquele homem e estava Jesus, para que ele fosse curado. Então, eu quero agora voltar para Provérbios 17, porque nós vamos meditar aqui agora, nesse texto, Provérbios 17, deixa nele, por favor, breve. Em todo tempo amo o amigo. Então, o amigo ou amiga ama em todo tempo, não tem tempo para amar. Ele ama quando está tudo bem, ele ama também quando não está tudo bem. Ele está ao teu lado quando está tudo tranquilo. Quando não tem perseguição, não tem aflição. Ele está do teu lado quando tem perseguição e quando tem aflição. Ele está do teu lado quando você está bem. Está vivendo com fartura, ele está do teu lado. Quando você não tem nada, ele também está do teu lado. Quando você está com saúde, ele está do seu lado. Quando você está doente, ele também está. Quando você está alegre, ele está do teu lado. Quando você está triste, ele também está. O amigo, o texto diz, em todo tempo ama o amigo. Aqui não é um imperativo não, hein? Em todo tempo ama, apesar do verbo estar assim. Na verdade é, em todo tempo o amigo ama. Aquele que é amigo ama. O texto de Provérbios quer dizer, em todo tempo aquele que é amigo ama. É isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que ele não está dando ordem, em todo tempo ama o amigo. Não é um imperativo não, ele está dizendo, aquele que é amigo, em todo tempo ele ama. Não tem tempo bom, em todo tempo ele vai amar. Ele vai estar ao lado, ele vai cuidar em todo tempo. Ele vai caminhar com você. E é muito bom quando a gente tem um amigo ou uma amiga que a gente pode fazer isso. A gente sente isso da pessoa. Eu senti isso em alguns momentos da minha vida. Teve um momento, foi muito interessante, quando a minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, que eu estava no velório dela lá na Assembleia de Deus, lá da Álvaro de Alencar, que a minha mãe era da Assembleia de Deus, eu fui para o velório, lá na Assembleia de Deus, da Álvaro de Alencar, foi feito lá. Gente, eu não tinha um amigo naquele dia do culto à minha mãe. E quando eu olhei, tinha um amigo de uma igreja que fazia um tempo que eu não via. Um bom tempo. Ele estava sentadinho lá atrás, e ele toca muito bem, ele estava sentadinho lá atrás com o violão. Ele soube, e ele foi lá para o velório, inclusive foi ele que tocou no meu casamento com a Natália. Ele soube, foi lá, ficou sentadinho no banco lá atrás com o violão. Ele disse, eu vim porque você podia precisar de alguém para tocar. Eu estava aqui. Meu irmão, fazia tempo que eu não via, muito tempo.
E os meus amigos, dia a dia, ali caminhando comigo do meu lado, nenhum foi para o velório da minha mãe. E esse que eu tinha como amigo, mas não imaginava que era tão amigo, estava lá com o violão. Disse, eu trouxe porque se você precisasse, você estava lá. O amigo é aquele que está e está na sua vida, está ao seu lado quando você menos espera. Ele não está com você por interesse. Ele não está com você pelo que você tem. Ele não está com você por utilidade. Enquanto você é útil para ele, ele está com você. Esse não é amigo. Aquele que só está com você quando você é útil não é amigo. O amigo, a amiga, é aquele que está com você, mesmo quando você não tem nem utilidade. Mesmo quando você não pode ser útil, ele está com você. Porque a amizade tem essa marca distintiva. Ou seja, de estar sempre ao lado e nunca abandonar como foi a história. O cara voltou, ele disse, eu sabia que você voltaria. Ele morreu. Ah, ele não está morto? Eu sei, capitão, ele está morto. Mas quando eu cheguei ali, ele estava vivo. E ele olhou para mim e disse, eu sabia que você voltaria. Sabe por quê? Porque o amigo sabe, ele conhece o outro, sabe que ele não vai ser abandonado. Então, eu quero meditar com vocês nesses textos nessa noite, a partir dessa visão do verdadeiro amigo. O homem, abre para mim, por favor, ainda, David, Provérbios 18, 24. Quero ler alguns textos de amigo. Diz assim, ó. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que o irmão. Há uma versão que diz assim, ó. Aquele que tem muitos amigos os tem para sua própria ruína. É a descrição de provérbio, que é uma tradução bem legal, que é melhor essa tradução. Aquele que tem muitos amigos os tem para sua própria ruína. Mas há amigos mais chegados do que irmão. Amigos que são mais próximos do que irmão na nossa vida. Então, eu quis pregar nesse dia sobre isso, porque me veio à mente, passando essa semana, até lá no trabalho também, por uma situação que está passando uma pessoa lá no trabalho, e também eu estava relembrando um tempo passado da minha vida, sobre esse valor da amizade. Então, senti o desejo de pregar sobre isso nessa noite com os irmãos. Tendo contado essas histórias, tendo lido esses textos, eu quero falar para os irmãos algumas marcas do verdadeiro amigo e da verdadeira amiga. Tá bom? A primeira marca, o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, nos fala a verdade, nos conta a verdade e nos corrige. O amigo, a amiga verdadeira, nos corrige. O verdadeiro amigo não fala o que você quer ouvir, e sim o que você precisa ouvir. O verdadeiro amigo é aquele que não nos corrige para nos ferir, e sim para nos ver bem. Pois o verdadeiro amigo enxerga o que nós não estamos enxergando. Provérbios 27, 5, por favor, David. Eu procurei fundamentar na Bíblia. É melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Tem uma versão que diz assim, que é o que eu botei aqui. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Porque aqui ele vai dar uma ideia melhor do que esse texto está falando. O amor encoberto aqui, oculto aqui, né? Foi essa. Era esse que tá? Tu trocou, né? Pronto. Então, mas tinha oculto nessa anterior, né? Tinha. Aqui, ó. Melhor é a repreensão franca do que amor encoberto. Aqui, encoberto, não é a ideia de que a gente pensa assim, não, o amor está encoberto. Não, aqui quer dizer o seguinte, é aquilo que não é amor que quer se parecer com amor. A tradução melhor é essa. Que não é amor, mas a pessoa quer dizer que é amor. A ideia do texto quer falar o seguinte, que na verdade não há amor. A pessoa quer parecer que aquilo é amor. A ideia do encoberto aqui é como se fosse assim, o amor camuflado, você quer dizer que é amor sem ser. A ideia melhor do texto é essa. Então ele vai dizer, ó, melhor é a repreensão franca e aberta do que aquilo que pode parecer amor e não é. Por exemplo, é aquilo, eu chego para o Vitor ou para a Viviane e pego, exorto ela, falo para ela isso. A Bíblia diz que é melhor isso do que eu simplesmente dizer que sou amigo dela e sou hipócrita com ela e não falo a verdade para ela. Por trás, nem manifesta amor por ela. A Bíblia diz, é melhor que é franco e aberto, que fala para ela. O texto está falando dessa ideia de você ser franco,
O amigo que ama, o amor verdadeiro, é aquele que corrige, exorta, e ele fala, e é melhor isso, o texto vai dizer. Pastor Hernandes Dias Lopes usou a expressão que o verdadeiro amigo, ele faz sangrar a alma. Eu acho interessante essa expressão. Ele faz sangrar a alma sua, mas é porque ele ama você e se preocupa com você. A expressão que ele usa, eu achei engraçado, sangrar a alma. Ele faz sangrar a alma, mas é manifestação de preocupação e amor por você. Esse é o verdadeiro amigo. Não é aquele que encobre, não é aquele que concorda. Eu passei por uma situação desse tipo e eu contei para vocês. Eu falei isso para vocês há muito tempo atrás. Eu tinha um amigo que chegou, me colocou no carro, e ele me colocou no carro e disse assim para mim, dentro do carro. Ele tinha carro nessa época, eu não tinha, e ele tinha carro nessa época, tinha passado um concurso, do exército, alguma coisa, e ele tinha carro, e ele chegou para mim, me pegou lá em casa, vamos dar uma volta, Levi, eu digo, vamos dar uma volta. Fazia tempo que eu não vi, ele disse, Levi, eu vim aqui para dizer que eu estou me separando da minha mulher. Eu disse, como assim? E ele tinha 2 filhos. Eu estou me separando da minha mulher porque eu encontrei uma mulher com quem eu amo mesmo, e eu vou deixar minha mulher. Eu digo, vai. E você me trouxe aqui para quê? Eu perguntei, foi para concordar? Ele disse, você me trouxe aqui para eu concordar? Você me trouxe aqui e colocou dentro do carro para que eu dissesse, não, eu apoio, vai em frente, foi isso? Eu quero dizer, se é isso que você queria ouvir, eu vou dizer, vai em frente. Vou dizer, vai em frente. Vai em frente, quebra a cara, deixa a tua mulher, deixa os teus filhos, quebra a cara, depois você vai ver o que você perdeu. Vai em frente. Você não já tomou a decisão, eu falei para ele, você não já resolveu fazer isso, vai em frente. Não volta atrás não, vai em frente. Você não está resolvido? Você queria o meu apoio? Você não tem não, mas vai em frente, você não já resolveu? Agora, sabe de uma coisa, você vai quebrar a cara, você está jogando a sua mulher e seus filhos fora. Eu sei que ele me deixou em casa meio magoado, meio com raiva, me deixou em casa. 6 meses depois eu encontrei ele. Eu digo, ponto, encontrei um homem divorciado, né? Porque pediu para deixar a mulher. Sabe o que foi que ele me disse? Levi, se eu não tivesse te ouvido naquele dia, eu tinha feito a pior besteira da minha vida. Ele não deixou a mulher, corrigiu a situação com a mulher e deixou essa mulher que ele estava se envolvendo. Ele disse, eu tinha feito a pior besteira da minha vida. Então, meu irmão, amigo é o que confronta, mas como manifestação de amor, ele quer o teu bem, ele corrige você porque ele ama você. Isso é o amigo. Amigo não é o que elogia, que faz um discurso ali, falseia, mas na verdade não ama. Amigo, ele confronta. O verdadeiro amigo, ele nos corrige, ele nos confronta. O verdadeiro amigo não fala o que eu quero ouvir, e sim o que eu preciso ouvir. O verdadeiro amigo é aquele que não nos corrige para nos ferir, e sim para nos ver bem. Pois o verdadeiro amigo enxerga o que nós não enxergamos muitas vezes. E aproveitando que o menino está aqui, Mateus hoje vai viajar, vai encontrar outros amigos, vai viver outra realidade. Cuidado com os amigos que você vai encontrar. Saiba selecionar os seus amigos. Saiba selecionar os seus amigos, você que está indo agora partindo. Saiba selecionar os seus amigos. Cuidado com os amigos que você vai encontrar, cuidado. Ouça o conselho da sua mãe, do Vinícius, das pessoas que amam você, da sua irmã. Cuidado com os amigos que você vai encontrar. Então, essa é uma marca na amizade verdadeira. Segundo, o verdadeiro amigo, ele te defende na tua ausência. O verdadeiro amigo, ele te defende na tua ausência. O verdadeiro amigo, como ele repreendeu você, o que ele tem que falar, ele fala para você. Mas quando você não está, ele defende. O verdadeiro amigo, ele te defende. Na tua ausência, ele defende. Às vezes eu brinco com o meu pequenininho, e eu já falava para o meu filho, Guilherme, eu digo, você ser obediente quando o papai está vendo é muito fácil. Você tem que ser obediente quando eu não estou perto. Porque a obediência, ela se manifesta na minha ausência. Porque ser obediente quando ele está me vendo é muito fácil. Quem é que não é obediente assim? Do mesmo jeito, sabe o que é? É a defesa. Ora, defender quando o cara está do lado é fácil. Eu quero ver você defender quando a pessoa está ausente. O verdadeiro amigo, ele defende na ausência. Sabe o que é que o verdadeiro amigo faz? Ele te repreende no privado e ele te defende em público. O amigo e a amiga verdadeira, ele te repreende no privado. Só você e ele. E ele te defende no meio do público.
Esse é o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga. O verdadeiro amigo não aceita que falem mal de você, sim a sua presença, pois sabe muito bem quem você é de verdade. Pois, infelizmente, existem muitos que se dizem amigos somente pela frente. Semelhante, muitas vezes ajuda. São amigos na frente, mas às vezes por trás vão falar de você. O amigo, ele te defende quando você não está. O amigo parece ser a figura do fã. Sabe a figura da pessoa que é fã? Quando a pessoa é fã, o cara pode estar errado, mas você é fã, você acha certo o que ele faz. O pessoal fala brincando que Roberto Carlos um dia foi fazer um show numa cidade aí. Como eu estou falando aqui, isso vai ser o filmado, vai passar, não vou falar o nome da cidade. Ele foi fazer o show numa cidade e deu um vento. Quando deu o vento, soprou a gravata do Roberto Carlos para trás, né? Aí no outro dia todo mundo da cidade estava usando a gravata para trás. Foi o vento, soprou, e todo mundo agora naquele dia usou o modo, a gravata está usando para trás. O que é que eu quero falar sobre isso? A figura do fã. Quando a pessoa é fã, não tem jeito. Quando a pessoa é fã sua, eu falo dessa aqui, a minha fã. Quando a pessoa é fã sua, não tem jeito. Você pode falar o que quer, você defende. Você gosta de um determinado jogador, de determinada atriz, seja o que for, você fala, pode falar o que quiser dele. Quanto mais você fala, mais a pessoa gosta. Quanto mais você fala da pessoa, mais a pessoa gosta. Por quê? Porque o fã tem essa marca. Assim, quem é amigo é fã. Defende. Ele pode te repreender no privado. Fulano, você fez isso é errado. Mas quando ele está em público, ele te defende. Mas te repreende no privado, quando ele está só com você. Por quê? Porque esse é um amigo verdadeiro. Essa é a amiga verdadeira. Terceira verdade. O verdadeiro amigo, preste atenção, a partir de tudo que eu fiz, vai colidir naturalmente com isso. O verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, ele te aproxima de Jesus. O que foi que os amigos fizeram? Levaram o paralítico até Jesus. Por quê? Eles sabiam que Jesus ia curar. Diz o texto, Jesus, vendo-lhes a fé, curou. O verdadeiro amigo leva você até Jesus. O verdadeiro amigo leva você até Jesus. Você está errado? Ele diz para você que você está errado. Porque ele leva você até Jesus. Você está se desviando? Ele ajuda você a voltar. Leva você para Jesus. O verdadeiro amigo não te afasta de Jesus, te aproxima de Jesus. Eu lembro que um dia eu fui pegar o meu filho Guilherme, ele estudava lá no Cívico, aquele colégio lá, Cívico Militar, que a Ademar deve conhecer, que fica lá no Ideal, ele, naquele colégio militar, que era o dia todo. Um dia eu cheguei lá e um menino disse assim, quando eu parei no carro, ele chegou, o Guilherme veio, ele chegou com o Guilherme, era um amigo novo que fazia, eles estudavam, isso era lá para agosto, ele já estava dando há 7 meses, mas era um amigo novo, só tinha 7 meses, aí o menino chegou assim para mim, tio, né? Normalmente os coisas chamam a gente de tio, né? Tio, o Guilherme é muito show, eu gosto muito dele, ele é muito 10, não sei o quê. Falando, ele disse assim, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você gosta dele porque ele repreende você quando está errado e faz você fazer a coisa certa porque ele é crente, ou você gosta dele porque tudo que você faz ele aprova? Eu perguntei na frente do Guilherme dele. Você gosta dele? Você está dizendo que ele é isso porque ele repreende você quando está errado, ou porque tudo que você faz ele aprova? Porque o menino era crente, o Guilherme era crente. Ele disse, não, tio, eu gosto dele porque ele às vezes ele é duro comigo, mas eu gosto dele. Eu digo, pois então tá certo, se eu gostar tá valendo. Porque se você for, porque ele faz tudo que você faz ele aprova, aí eu já não ia gostar, aí não ia dizer que ele era 10. Então, por que eu estou falando isso? Porque o verdadeiro amigo, ele te aproxima de Deus, ele não te afasta. Isso vai para os jovens aqui, tá? E adolescentes, que encontram, alguns vão entrar na faculdade agora, outros já estão fazendo. Cuidado! O amigo verdadeiro te aproxima de Deus. Isso é uma responsabilidade sua. Se você fizer uma amizade na faculdade, onde for, aproxime essa pessoa de Deus. Ainda mais no meio de faculdade. Aproxime-a de Deus. Você vai trabalhar num novo lugar, Mateus? Aproxime as pessoas, vai conhecer de Deus. Mostre que é amigo, aproximando a pessoa de Deus, não afastando. Porque o verdadeiro amigo aproxima você de Deus. E aproxima como até exortando. Você fez errado, está errado. Quero reprovar você, porque está errado. Que eu quero aproximar você de Deus. Não quero distanciar você de Deus. O verdadeiro amigo aproxima. Assim como aquele paralítico que foi carregado por 4 amigos e levado até Jesus, assim seu verdadeiro amigo nunca vai te afastar de Jesus, e sim te aproximar cada vez mais dele. Então,
Cuidado com aqueles que se dizem ser seu amigo, mas te apoiam naquilo que te afasta de Deus. Cuidado, igreja, com aquelas pessoas que dizem ser suas amigas ou seus amigos e apoiam você naquilo que afasta você de Deus. Cuidado. Quem é amigo vai dizer, não vá por aí. Não vá por aí, esse não é o caminho. Não siga por aí, o caminho não é esse, se você é amigo. Se você é amigo, você vai dizer isso. A gente tem que aprender, como crente, dia a dia, a valorizar nossa amizade. Igreja, eu quero fazer aqui, abrir um parêntese. Estou falando para a igreja, você como igreja. Cuidado para quem você abre as portas da sua casa. Muito cuidado. Muito cuidado para quem você abre as portas da sua casa. Você lembra da história do rei Ezequias? Você sabe disso. Vocês lembram como foi? Ele ganhando muitas guerras, ele abriu as portas da casa dele para um capitão assírio, comandante do exército da Síria, e não obstante isso, diz o texto lá, a expressão bíblica é, e Ezequias mostrou até, a expressão lá é, a câmara do seu palácio. A câmara é o local, vou traduzir, o quarto onde ele dormia. Diz o texto que Ezequias mostrou até o quarto onde ele dormia para aquele capitão assírio que trouxe um presente para ele, do rei da Síria. O que foi que aconteceu? 2 anos depois, a Síria invadiu e acabou com Jerusalém, com Israel. Por quê? Porque sabia o que Ezequias tinha até no quarto. Cuidado para quem você abre as portas da sua casa. Cuidado, achando que é amigo, achando que é amiga. Cuidado. Como crentes, nós temos que ter sabedoria do alto e saber para que a gente abre as portas da nossa casa. Para que a gente abre o nosso coração. Às vezes você abre o seu coração achando que a pessoa é amiga e a pessoa às vezes nem é amiga. Cuidado para quem você abre o seu coração. Muito cuidado. O verdadeiro amigo, ele te aproxima de Deus. Ele não te afasta de Deus. Ainda, eu quero finalizar dizendo uma coisa. Antes de termos amigos, aprendamos a ser amigos. Mateus 7,12, por favor. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Todos nós gostamos ou gostaríamos de ter bons amigos e boas amigas. Quem é que não gostaria? E como você gostaria que esse amigo, que essa amiga tratasse você? Como você gostaria? Eu disse aqui as marcas, como é que um verdadeiro amigo trata e como é o que não trata. Como você gostaria que um amigo ou amiga tratasse você? Então, como você gostaria que ele ou ela tratasse você? Trate os outros. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também. Comece tratando as pessoas assim, como amigos e como amigas. Somente assim nós vamos encontrar o verdadeiro amigo. Antes de esperarmos as mudanças dos outros, devemos trabalhar em nós as características de um verdadeiro amigo ou amiga, de um verdadeiro homem ou mulher de Deus. Eu quero finalizar pedindo para você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, o Ministério do Louvor vem aqui. E o Mateus vem aqui também. Vamos orar pelo Mateus. Gente, o Mateus passou num concurso lá no Piauí. É no Piauí, é, Mateus? E vai trabalhar, é Teresina, né? E vai trabalhar lá em Teresina. E hoje ele está partindo hoje para o seu novo local de trabalho, sua nova cidade. Parabéns, viu, Mateus, pela conquista. Mateus é um rapaz esforçado, vive aí investindo nos concursos, graças a Deus, ele se esforçou, se dedicou e passou.
Vem aqui também, Melina. Vem aqui também, Vinícius. Vocês são parte dessa conquista na vida do Mateus. Vem para cá, Carol também. Vem, Carol. Vocês já estavam juntos até agora, né? Não vão ficar distante. Vamos, igreja, fica de pé, vamos orar por a vida do Mateus. Desejar que Deus abençoe a vida dele. Você pode estender a sua mão para cá, para a gente orar abençoando a vida do Mateus nessa viagem. Pai, em nome de Jesus. Mateus, nessa noite, o Pai está indo para aquela cidade. Sem exatamente saber o que o aguarda. Mas nós queremos ministrar sobre a vida dele a bênção do Senhor. Pedindo que o Senhor guarde de todo mal. Pedindo que o Senhor guarde de todos os perigos. Que o Senhor guarde na presença do Senhor. Que o que ele fizer lá, seja em palavras, em pensamentos e ações, ele faça para a glória de Deus. Que o Senhor conceda a graça dele encontrar amigos que o Senhor separou para ele. Especialmente nós pedimos homens e mulheres de Deus, para que ele continue no caminho, na presença e no temor do Senhor. Abençoa a vida dele de forma rica, e que ele saiba que essa conquista, o Senhor foi quem o presenteou. E que seja para a glória de Deus. Que essa nova conquista seja para a glória de Deus e as que vierem ainda. Abençoa a ida, que ele possa ir em paz, a estadia, que ele possa ir em paz, e cada vez que ele vier e for, que a tua mão esteja sobre ele e o guarde de todo perigo. Abençoa ele de forma rica e poderosa, e abençoa toda a sua família também, confortando e consolando o coração que vai estar distante dele, mas na certeza do cuidado do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos por ele e por cada irmão, cada irmã dessa igreja que tem experimentado a bênção do Senhor. Ajuda os que estão estudando para os concursos, capacita-os, os que estão se esforçando para trabalhar e se especializando, ou trabalhando, ou fazendo faculdade, ou estudando, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as portas da tua igreja e do teu povo. E tudo aqui seja para a glória de Deus. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com o Ministério de Louvor. Viviane, por favor. Conheci um grande amigo. Conheci o grande amigo. Um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. De Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo. Jesus. Ele é filho de Deus Pai. Jesus. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. O seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é teu melhor amigo. E nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus.
Jesus. Ele é seu melhor amigo. E nele a gente pode confiar. Missão de louvor de Jesus e a igreja ele é seu melhor amigo. Jesus, Jesus. A igreja ele é seu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. E o seu nome é Jesus. Jesus. A igreja, ele é seu melhor amigo. Ele é seu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Glória a Deus. Jesus é o seu melhor amigo. Jesus é o seu melhor amigo, meu irmão. Ele não te abandona, ele está com você em todo o tempo. Mas Jesus também. Deus levanta homens e mulheres que são amigos. A Bíblia diz que aquele que tem muitos amigos os tem para a sua própria ruína. Mas há amigos mais chegados que irmãos. Que Deus levanta pessoas que são verdadeiros amigos e amigas. Que você encontre essas pessoas na tua caminhada. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre o Mateus. Levanta em segurança e abençoando a sua caminhada. Que o Senhor abençoe também toda a igreja. Com a semana cheia de paz. Cheia do cuidado e cheia da proteção do Senhor. Derrama as tuas mais ricas bênçãos sobre o teu povo, Pai. Nos guarda do mal e nos guarda no temor do Senhor. Durante este dia, durante a semana e sempre no nosso viver, Pai. Ouve, Deus, nossa oração. Nós a fazemos no nome de Jesus. De pé, receba a bênção. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus derrame sobre ti a sua graça e o seu favor. Que Ele te conceda graça e paz. E essa bênção seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, seja sobre todo o povo de Deus. E nós vamos cantar a bênção arônica. Que o Senhor te e faça brilhar teu rosto em ti, conceda e te dê paz. As mulheres, que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a todos com a semana cheia de paz.